O Leonardo Boff é um grande intelectual, um teólogo, que tem feito críticas contundentes a esse governo Bolsonaro, ao capitalismo e ao neoliberalismo. Ele tem dito que a única maneira de barrar o capitalismo, a destruição do capitalismo, é, na verdade, a questão ambiental. E aí ele tem, na coluna hoje, no seu blog de hoje, que está também no 247, ele escreve o seguinte: coronavírus, o perfeito desastre para o capitalismo do desastre. E aí ele diz o seguinte: a atual pandemia do coronavírus representa uma oportunidade única para repensarmos o nosso modo de habitar a casa comum, que é o nosso planeta, que ele chama de casa comum. A forma como produzimos, consumimos e nos relacionamos com a natureza. Chegou a hora de questionar as virtudes da ordem do capital, a acumulação ilimitada, a competição, o individualismo, a indiferença face à miséria de milhões, a redução do Estado e a exaltação do lema do Wall Street: a cobiça é boa. Tudo isso agora é posto em xeque. Ele não pode mais continuar. O que agora nos poderá salvar não são as empresas privadas, mas o Estado com suas políticas sanitárias gerais, sempre atacado pelo sistema do mercado livre, e serão as virtudes do novo paradigma, defendidas por muitos e por mim, do cuidado, da solidariedade social, da corresponsabilidade e da compaixão. O primeiro a ver a urgência desta mudança foi o presidente francês neoliberal e vindo do mundo das finanças, o Emmanuel Macron, que falou claro: caros compatriotas, precisamos amanhã tirar lições do momento que atravessamos, questionar o modelo de desenvolvimento que nosso mundo escolheu há décadas e que mostra suas falhas à luz do dia. Questionar as fraquezas de nossas democracias. O que revela esta pandemia é que a saúde gratuita, sem condições de renda, de história, pessoal ou profissão e nosso estado de bem-estar social não são custos ou encargos, mas bens preciosos, vantagens indispensáveis quando o destino bate à porta. O que esta pandemia revela é que existem bens e serviços que devem ficar fora das leis do mercado. E aí o Leonardo Boff, ele continua com o seu artigo. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição do canal para vocês lerem o artigo todinho. Na verdade, o Leonardo Boff destaca a importância de repensar esse mundo a partir do avanço do coronavírus. Porque o coronavírus, como qualquer doença, não escolhe, por exemplo, quem é de classe A, quem é de classe B, não escolhe ideologia. Pode afetar todo mundo. E com as privatizações, com as políticas neoliberais, com as reformas como a administrativa que está encaminhando, que está a caminho aí no Congresso Nacional, a reforma tributária também que está sendo já encaminhada. Essas reformas, elas diminuem o Estado. Significa que o Estado mínimo não tem condições de atender a maioria da população nos seus serviços essenciais, como saúde, segurança, habitação e muito mais. Esse exemplo aí do coronavírus, por exemplo, com uma ameaça de uma epidemia que pode levar ao caos do planeta, inevitavelmente leva o capitalismo e o neoliberalismo a repensar. A resposta está no Estado. Quem disse que o Estado é negativo? Quem disse que o Estado não sabe administrar? Quem criou essa narrativa negativa foram as próprias elites para usurpar o Estado. Nesse momento, se não tiver recursos, se o Estado não atender a maioria da população pobre, por exemplo, se não tiver condições para atendimento da saúde, então temos um caos e temos a destruição do nosso planeta. No caso do Brasil, também estão sendo ameaçados. Então está aí a resposta do Leonardo Boff sobre o coronavírus como um momento importante para pensar o que estamos fazendo da nossa casa comum, que é o nosso planeta. Se nós criamos e deixamos milhões de pessoas na pobreza, sem condições de se alimentar
Como vamos ter um mundo justo dessa natureza? Como vamos ter um mundo justo pregando ódio, a violência, as armas? Como vamos ter um mundo justo onde apenas no máximo 1% da população se dá bem, enquanto a maioria vive na miséria, miséria quase absoluta e alguns em miséria absoluta? A história já tem demonstrado claramente que se há acumulação de riquezas, há muita pobreza e muita miséria. Portanto, que esse momento do coronavírus seja um momento para repensar as nossas relações sociais, as relações socioeconômicas e para repensar nesse capitalismo selvagem, nesse neoliberalismo, nessas políticas privatistas que só trazem malefícios para a maioria da população. Não dá mais para continuar dessa forma. O coronavírus é um exemplo claro de que devemos repensar, porque quando a coisa se está alastrando como está, quando os problemas se acumulam, somente o Estado pode atender a população. Se tivermos um estado de bem-estar social, um estado onde as pessoas pagam seus tributos e devem ter o seu retorno. É isso aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.